conosco lá. Eu falei, amém. Então é um prazer estar com os irmãos para adorar em sua amor e a sua fé. Amém? Amém. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, e o povo assim falava. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem graça. Viúva sem nada, viúva sem nada, e o povo assim falava. Deus ouviu ela chorando, então se comoveu. Fez com que ela se lembrasse do confesse. Então se viu a viúva em busca dele ser. Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar e vai mudar a história. A partir de agora, traga mais vasilhas que o teu azeite vai multiplicar até transformar. Agora, os filhos serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que se cortava agora veio pagar. O fogo que viu agora está queimando, e o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo. Deus te abençoe.
Senhor Jesus, Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. Aleluia. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 caixas de ouro, e no meio dos 7 caixas, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era a realidade. Ouviu a cidade santa, a igreja preparada. Não mais pode suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, preparar todas essas bênçãos em vencer. João, eu também espero Deus, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu.
Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Acheguemo-nos perante a sua face com ações de graça e celebremos-nos com júbilo, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses, porque em suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Amém? Para finalizarmos o momento dos louvores, convido o grupo de louvor para estarmos louvando o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor Jesus. Amém? Nós ouvimos vários louvores e nós vemos os grandes milagres que Jesus tem feito. E o nosso Deus é o mesmo, amados. Ele pode fazer o milagre que você tanto espera. Então, feche seus olhos e louve ao Senhor Jesus, porque a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja está aqui reunida para te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Feche seus olhos, louvamos ao Senhor Jesus. Vale
Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos continuar de pé. Nós vamos proceder a uma leitura na palavra de Deus, a qual está em Gênesis capítulo 28. Vamos aguardar os irmãos projetarem ali a leitura. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim a palavra: E partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, amém, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e à tua semente. Amém. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Amém. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Aleluia. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Arildo para estar orando juntamente com a igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, Senhor, por compreender as tuas promessas por cada um de nós. Somos gratos, meu Deus, por ser contemplado por ti com essas bênçãos, meu Deus. Nós agradecemos por crer na promessa do Espírito Santo, Senhor, que tanto nos dá força, que nos dá poder, que nos unge para a pregação do Evangelho, Senhor. E que nessa noite seja derramado este poder, usando o teu servo para ministrar a tua palavra, meu Deus, revestido no poder do teu Espírito, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, seja tomada do teu poder, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, seja engrandecido, seja exaltado. Amém. A igreja ainda continua de pé, por gentileza. Nós iremos cantar o hino de número 392. Antes, porém, eu quero convidar para ocupar um lugar aqui no púlpito nosso pastor Ajadil, pastor titular do campo da nossa igreja ali na cidade de Itaquaruçu. Por gentileza, pastor. Vamos cantar, irmãos, com alegria o hino 392. Aleluia, Jesus. Esta noite
Os irmãos podem sentar-se nesse momento. Que alegria, irmãos, que festa maravilhosa. Nós aqui juntos, reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por um grande feito que o Senhor fez neste mundo, no nosso tempo, há exatos 87 anos atrás. Amém? E eu fiquei feliz quando sentado ali no banco, ouvindo e participando da adoração. De repente você ouve alguns irmãos falando em línguas estranhas, glorificando o nome do Senhor. Porque foi dado uma ação assim, irmãos, que essa igreja existe hoje. Foi por causa do derramamento do Espírito Santo. E alguém começou a falar em línguas estranhas. Aí surgiu a Igreja Adventista da Promessa. Amém? Louvado seja Deus por isso. A história diz que o pastor João Augusto da Silveira, quando ele estava vivendo esse momento de expectativas, quando ele conheceu essa promessa pela Escritura Sagrada, ele ficou preocupado. E ele disse assim: Senhor, não me deixe morrer neste momento de dúvidas e incertezas. Porque, irmão, ele estava incerto, ele lia, ele entendeu algo que ele não tinha conhecimento ainda, mas aí como viver isso? Como viver? Ele fazia parte de uma igreja que não vivia essa promessa. E quando de repente no seu quarto, orando a Deus, os céus se abrem, o Espírito Santo desce na vida dele, e ele começa a glorificar a Deus em línguas estranhas. Isso é glorioso, irmãos, isso é gratificante, isso é a ação direta do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, nos nossos tempos, na igreja atual dos nossos dias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, este homem cheio da unção do Espírito Santo, ele vai comunicar essa ação de Deus para a sua esposa, explicar para ela o que havia acontecido, e de repente ele começa a falar, e vão orar juntos, e o Espírito Santo de Deus desce também, e batiza aquela irmã com o Espírito Santo. Isso é gratificante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um casal agora é batizado com o Espírito Santo. E aí, irmãos, ele começa a falar para outras pessoas, e outras pessoas são batizadas. E aí, irmãos, ele não tinha. O que me chama a atenção na história desta igreja é porque, irmãos, é muito bem claro, é muito bem transparente que o pastor João Augusto da Silveira, ele não tinha intenção de abrir um ministério. Ele não tinha intenção de criar uma igreja. Mas aí outras pessoas foram sendo batizadas, foram sendo cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas estranhas, e ele viu como agora agregar tão grande número de pessoas. Foi necessário então, e aí surge a igreja no dia 24 de janeiro de 1932. Amém? Por isso estou eu aqui, está você, e essa data para nós como membro da igreja é uma data memorável, uma data, irmãos, onde nós glorificamos o nome do nosso Deus. Amém? Vamos ouvir um louvor com o grupo de louvor da igreja local. E em seguida, o pastor Ajadil estará ministrando a palavra de Deus, cuja mensagem tem como tema: Pentecostes faz parte da nossa história. Esse é o tema da mensagem. Vamos participar desse louvor juntamente com o grupo, e em seguida o pastor estará com a oportunidade da palavra.
Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza. Graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com toda esta amada igreja. Amém? É uma satisfação muito grande estar aqui. Recebi o convite através do pastor Arildo. Me senti muito honrado por esta imensa, rica e importante oportunidade de podermos juntos refletirmos acerca da palavra de Deus neste culto que é especial. Um culto onde trazemos à memória o quão grande e quão maravilhoso é o Senhor, especificamente para com esta igreja. 87 anos de história. É importante dizer, nós temos história. Nós não nascemos de qualquer jeito, por qualquer pessoa, por qualquer meio, ou por uma intriga ou desavença, que são as questões mais comuns de um nascimento de uma nova igreja nos dias atuais, ou até mesmo por cobiça, ou até mesmo por desejo de status e de grandiosidade. Como ouvimos aqui, e já ouvimos hoje, querido pastor João Augusto da Silveira não tinha nenhuma dessas expectativas. Ele estava assim num tempo de dúvida, mas havia uma certeza de que Deus prometeu e que Deus era fiel para cumprir. E ele apenas queria e buscava para que a vida dele pudesse ser uma prova daquilo que Deus já havia dito. Queridos, a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 2, Atos, capítulo de número 2. Como já foi anunciado, Pentecostes faz parte da nossa história. Então, nada mais lícito do que iniciarmos com um trecho da narrativa do derramamento do Espírito Santo, o grande primeiro avivamento da história, que foi em Jerusalém, quando o Espírito Santo fora derramado, cumprindo a promessa do Pai, registrada em Joel, em alguns profetas, confirmadas por Cristo e também aqui enfatizada pelo nosso querido apóstolo Pedro. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Eu quero ler apenas a primeira parte deste versículo. Apenas a primeira parte dele. Até quando você encontrar aí a primeira vírgula, né? A parte A. Assim diz a palavra do Senhor. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Só até aqui. Nós já oramos, mas uma das marcas da igreja é a oração. Vamos falar com Deus? Soberano Deus e poderoso Pai, é maravilhoso podermos estarmos na sua presença mais uma vez. É maravilhoso podermos ouvir a tua voz através dos louvores, através, meu Pai, de cada pessoa, de cada irmão que aqui veio à frente para engrandecer o teu nome e para, Senhor, ó Deus, nos conduzir a essa esfera gloriosa, essa atmosfera gloriosa do seu poder, da sua glória, da sua presença inegável e atuante em meio a esta igreja. Querido Deus e poderoso Pai, não faça diferente, Senhor, neste momento, mas intensifique aqui o seu mover, ó Deus, clareando, Senhor, ó Deus, os pensamentos de todos nós, para que compreendamos a Tua palavra, e ao compreender a Tua palavra, sejamos impactados pela força e mover do Espírito Santo, ao qual nos conduz à verdade, a qual nos conduz ao arrependimento, ao qual, ó Pai, nos conduz a um renovo, ao qual nos conduz, meu Pai, uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, fale, meu Deus, a esta igreja, com ousadia, com graça, com misericórdia. Fale, meu Deus, aquilo que o Senhor determinar que seja falado, que a igreja ouça. Que a ação do Espírito Santo do Senhor abale aqui corações, mexa com a estrutura, molde vidas, transforme realidades para a glória do teu soberano nome. Pai querido, eu sou apenas um homem
não muito diferente de qualquer outros, pecador à mesma maneira dos outros, mas foi dado a mim, Senhor, a honra e a oportunidade de ministrar a tua noiva, a tua palavra. Eu rogo a ti, ó Deus eterno, no nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito usa-me, ó Deus, segundo o teu querer, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, porque tu és perfeito e santo. Glórias a ti, ó Pai querido. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Os amados podem tomar vossos assentos. Ficam na liberdade do Espírito Santo do Senhor. Pentecostes. O que é um Pentecostes? O que é Pentecostes? Que raio de palavra estranha é essa, né? Às vezes, quando os cristãos estão acostumados com o cristianês, né? Vamos dizer assim, né? Existe uma língua no meio das igrejas, o cristianês. Tem coisa que você diz na igreja que se você dizer para qualquer um lá fora, está ficando doido, né? Quer ver uma questão simples? Se nós dissemos, o fogo do Espírito Santo está descendo aqui, está queimando a gente. Diz para alguém, o fogo do Espírito Santo desceu lá na igreja. Queimou muita coisa lá. O povo é doido. Acabou com a igreja toda, né? Queimou. Que eles não entendem. Mas aqueles que têm uma afinidade, aqueles que já ouviram do Evangelho, seja pelas mídias sociais, seja aí pelo YouTube, seja talvez em uma ou outra visita nesta ou naquela outra denominação, e nesse caso específico tem que ser pentecostal, né? Porque senão não vai escutar essas coisas, não é verdade? Você fez uma ou outra visita em um lugar ou outro, e ouviu algumas palavras um tanto um pouco diferentes, e como disse o apóstolo Paulo, as línguas estranhas são estranhas mesmo, porque nem mesmo aquele que fala pode entender sem a ação do Espírito Santo, sem a intervenção divina. Então às vezes chega um visitante e fala, esse pessoal está fazendo um barulho aí que eu não entendo, e o povo fica feliz com esse negócio, eu não estou entendendo nada. Imagine só você tentando conversar com alguém e você não consegue entender a pessoa de modo algum. Não está aquele sentimento de frustração? Às vezes a visita quer sentir a mesma coisa, quer perceber o mesmo poder, mas ainda não há um entendimento acerca do tema. E este momento é especial, porque recordamos a nossa história. Nós olhamos para o nosso passado, porque olhando para o passado, sabemos de onde viemos, as lutas às quais passamos, e podemos contemplar o futuro, porque o caminho ao qual estamos trilhando não é caminho de homens, não é caminho de que este ou aquele fez alguma coisa de modo a este ser o centro das atenções, muito pelo contrário. Pastor João Augusto da Silveira, como foi dito, foi um homem comum, mas este homem comum, ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia Sagrada, contemplou com seus olhos e sentiu no seu coração que alguma coisa faltava a ele. Existia alguma coisa que faltava para o seu coração, para a sua vida, para o seu ministério. Ele era um estudante assíduo da palavra do Senhor. Ao passo de que ele, por causa destas coisas, pede desligamento de sua antiga igreja. Fica só na sua casa. Aí está a prova de que não havia qualquer pretensão de galgar espaço em outros lugares. Porque afinal de contas, se fosse para ser pastor, ele já era. Se fosse para ser um líder, ele já era. Ele não precisava dessas coisas. Não estava atrás de cargos, mas estava atrás de Deus. E daquilo que Deus disse na sua palavra. Então este homem, como textos como este, ao olhar, porque aqui é uma confirmação importante, em que Pedro está a explicar aos confusos que estavam fora, que estavam alheios, aqueles 120 que estavam dentro daquele cenáculo, salão como o nosso. E houve um barulho ali, as coisas começaram a mudar. Alguns diziam, esses aí estão embriagados, porque não entendemos direito o que estão falando, ou fala meio enrolado. Outros não, não estão bem embriagados não, porque estão falando na minha língua materna. E outros dizem, mas o que é isso então? E Pedro se levanta. O primeiro líder da igreja se levanta. E ele começa a explicar o que está acontecendo ali. Ele diz que não é por questão de bebida. Não é farra. Não é por causa da festa do Pentecostes. Não.
mas é por causa da ação do Senhor, a qual escolheu aquela data, aquele momento, aquele dia, para derramar o que havia prometido. Igreja Adventista da Promessa. Nem sempre foi esse nome, né? Assim, quando eu cheguei ali em Taquarussu, eu disse, você sabe qual foi o primeiro nome da igreja? O pessoal ficou meio em dúvida, né? Agora saiu aí um PDF que mandaram para o pessoal, acho que todo mundo está sabendo, acho que chegou na mão de quase todo mundo, né? Mas um dos nomes tinha a ver com a igreja brasileira, né? Igreja Adventista Brasileira, alguma coisa assim, não era? É isso? E você sabia que nós já fomos assembleiano também? E que nós já fomos universal? Você sabia? Não sabia? Nós já fomos assembleiano e já fomos universal. Hã? Hã? Ainda somos. No sentido correto da palavra, né, pastor? Ainda somos. Por quê? Um dos nomes agregava essas questões. Assembleia Universal Adventista da Promessa. Ainda bem que reduziram um pouco o nome, ficou só a Igreja Adventista da Promessa, né? Diminuiu um pouquinho. Não é verdade? Ficou mais fácil. Eu tenho certeza que todos que estão aqui conheceram esta igreja já com este nome. Mas é bom conhecermos um pouco da história. É bom voltarmos lá ao livro Marcos que pontilham o caminho. Porque é um marco da igreja. A data do dia 24 de janeiro de 1932 é um marco da igreja. É um marco. Onde o Senhor deu um nascedouro desta comunidade. Dessa entidade religiosa, conhecida pelo governo como entidade religiosa sem fins lucrativos, mas nós conhecemos como Igreja de Cristo Jesus. Igreja que pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao qual quem fundou foi Deus, pela ação do Espírito Santo, e que usou um homem, assim como usou homens, para escrever a Bíblia Sagrada. Não é verdade? A Bíblia Sagrada foi escrita por homens. A palavra do Senhor foi escrita por homens, que Deus separou, que Deus santificou e que Deus capacitou para que pudesse escrever. Do mesmo modo, Deus fez através de João Augusto da Silveira, dando início a esta igreja, a qual juntos celebramos e glorificamos ao Senhor enquanto comunidade cristã. Quando olhamos para esses textos, lembramos e podemos imaginar os pensamentos de João Augusto da Silveira. Ao ler a palavra do Senhor, ele depara com afirmativas de que o Senhor iria derramar, verbo passado, falando acerca do futuro, olhando para Joel, que no fim dos tempos, nos últimos dias, iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os povos, ou sobre todas as pessoas que realmente buscassem e se rendessem a Ele. E aí, nós encontramos no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, a confirmação disso, dita por Pedro na explicação do que estava acontecendo naquele momento. O que acontecia ali era o derramar do Espírito Santo, que estava justamente quando Joel havia afirmado, nos últimos dias. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, fala sobre os últimos dias, Ele enfatiza que os últimos dias e se inaugurou na sua vinda, na sua primeira vinda. Só que os últimos dias vão acabar. E quando os últimos dias se acabam? Será que já acabou? Os últimos dias já acabou? Acabou-se tudo? Nós já estamos no céu, já estamos na glória? Jesus já buscou sua igreja? Então, se a promessa é para os últimos dias, a promessa é para esses dias. Você concorda comigo que estamos vivendo os últimos dias? Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Chega-se em Atos 2 ao primeiro e grande e importante derramamento. Copiosa chuva do Espírito Santo, imunda aqueles corações e aquelas vidas, aos quais falam em línguas estranhas. Só que ali existe uma questão um pouco diferente, que eles não só falaram em línguas estranhas. A ação do Senhor ali foi tão grande, que não foi só batismo no Espírito Santo, foi também derramamento e capacitação nos dons do Espírito Santo. Algumas pessoas leem esse trecho e interpretam errado a palavra noutras línguas.
Outras, então, são línguas estrangeiras, porque no correr do texto tinha pessoas de outros países no sentido de outras regiões, e que entendiam na sua língua materna, na língua de seu próprio país. Mas, queridos, não podemos negligenciar a ação de Deus. Não apenas batizou, não apenas capacitou, não apenas fez com que aqueles irmãos falassem línguas estranhas, mas o próprio Espírito Santo traduzia as grandezas de Deus aos ouvidos daquela plateia. E aquela plateia entendia o que era dito, na sua língua, para não haver dúvida. Deus fez estas coisas para que não houvesse dúvida. Sabe alguém com característica e com linguística diferente, por mais que fale a sua língua, se não falar com bastante clareza, existem algumas palavras e alguns versos, algumas frases que você vai ficar na dúvida sobre o que significa ou sobre o que realmente é. O Espírito Santo fez exatamente o que nós tentamos fazer. Nós tentamos comunicar o ensino do Senhor de modo claro, de modo eficiente. E o Espírito Santo fez com que todos que ali estivessem ouvissem na sua língua materna. Significa que não haveria dúvida de palavras. Eles sabiam exatamente o que estava sendo dito. E ali então afirmaram: nós os ouvimos dizer as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. E por incrível que pareça, houve no passado alguns que diziam: isso é mal de 7 dias, vai acabar. Daqui uma semana acabou. Que semana demorada, não é não? Uma semana de 87 anos por enquanto. Para a glória de Deus. Para o louvor dele. João Augusto da Silveira dormiu no Senhor. Seus filhos, sua esposa. Mas a igreja que Deus fundou. A igreja que não é fundamentada em um homem, mas é fundamentada em Cristo, na sua palavra, na ação do Espírito Santo. Esta não vai parar, porque não depende daquele homem, mas depende do Senhor. E o Senhor foi quem fez a promessa, e foi Ele quem cumpriu em João Augusto da Silveira, e é Ele que tem cumprido até os dias de hoje. Até que o Senhor Jesus venha para buscar o seu povo, haverá batismo no Espírito Santo. Porque existem teólogos e alguns afirmam que ficou só para os apóstolos. Não, não ficou só para eles. Como o próprio disse aqui. E na sequência do texto ele afirma que é para tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E esse chamado não está alheio a um tempo humano, mas está arrolado a todos os tempos. Porque quem chama é Deus. E Deus é eterno. E se Ele é eterno, seu chamado é eterno. Ele continua chamando hoje pecadores ao arrependimento. Ele continua chamando hoje pessoas que estão cansadas, oprimidas, a se encontrarem com Ele, a se relacionarem com Ele, para receber uma mudança radical que só Ele é capaz de fazer. Só Ele é capaz de fazer, irmãos. Quando você olha para o contexto de verdadeiros avivamentos, quando você olha para a história de John Wesley, quando você olha para a história da Rua Azusa, quando você olha para tantos destes que não ficou só em Jerusalém. Jerusalém foi um marco, mas outros vieram. Deus usou outros homens para trilhar e reavivar o seu povo. E durante os períodos de avivamento, algumas coisas ficam claras para nós. Avivamento, batismo no Espírito Santo, não é só falar em línguas estranhas. Não é só dons espirituais, mas são conversões genuínas. São mudanças drásticas. Pessoas não apenas foram cheias do Espírito Santo e passou. Pessoas se tornaram a habitação do Espírito Santo, ao qual o fruto do Espírito Santo se tornou presente e cotidiano nas suas vidas. E é por isso que o que bebia não bebe mais. O que prostituía não prostitui mais. Aquele que tinha uma taberna que vendia
não vende mais, fechou-se. Aqueles que praticavam artes mágicas, deixou aquilo para trás, vendeu os seus livros, melhor dizendo, em Atos, queimaram seus livros, se desfizeram deles. Por quê? Porque entenderam que aquilo não é nada edificante, segundo Deus. Mas eram obras malignas, então tinha que ser destruído. Nós tiramos daí um ensino interessante, que tem muitas vezes, já acompanhei casos como esse, a pessoa tem ali uma estima por esta ou aquela, vamos dizer assim, santo, né, que ele adorava na sua antiga vida, e ao começar a caminhada no cristianismo, nesse novo caminho, nessa nova vida, em Cristo Jesus, fica com dó. E aí diz o seguinte: vou dar para o meu filho, que o meu filho não é crente ainda. Vou dar para minha tia, vou dar para alguém. Se você entendeu que esse negócio não presta para você, porque você vai dar para o outro, meu irmão. Não é verdade? Se você entendeu que isso aí não é nada, que isso só prejudica, não dê ao outro. Mas faça diferente. Além de se desfazer de modo adequado disso, sabe o que você diz? Ao chegar a essa pessoa: Deus me fez nova criatura. Me fez novo. Eu entendi o que é Jesus. Eu entendi quem Ele é. Eu entendi a sua obra. Eu entendi, e por isso agora não preciso de objetos, não preciso de coisas feitas por homem para que eu possa me conectar com Ele, porque agora eu sei o que é fé, porque o Senhor me deu fé, o Senhor acrescentou no meu coração entendimento, então agora eu sirvo ao Senhor em espírito e em verdade. E assim, nas histórias do avivamento, nas histórias do derramamento do Espírito Santo, grandes coisas aconteceram. Cidades inteiras foram transformadas. Um grupo chamado de moravianos, no máximo 600 pessoas, enviaram mais de 200 missionários. Conseguiram impactar o mundo conhecido de sua época. Em um dado momento, um grupo desses estavam viajando de navio, e estavam ali cantando, louvando, adorando ao Senhor. E tinha outro crente também no navio. Só que os moravianos eram pentecostais. E aquele outro irmão, ele não tinha entendido muito bem. E ele estava ali, ele cria em Jesus, já era um bom e excelente caminho. Mas sentiu também que estava faltando alguma coisa. Ao ver aqueles irmãos adorando ao Senhor, naquela situação que era difícil, naquela viagem difícil, ele se sentiu incomodado e ele queria aquilo. E ele começou a observar, começou a participar, e ele foi renovado pelo Espírito Santo. O seu coração ardeu, ele entendeu, e depois que chegou no seu destino, ele já não era mais o mesmo, porque teve relacionamento, contato com aquele que tem contato com Deus. Você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor. Quem se relaciona com você não pode ficar igual o resto da vida. Não tem como ser, porque você é canal do poder de Deus neste mundo. Assim como João o fez, devemos fazer também. Ele foi questionado pela esposa. E agora, depois que Deus cumpriu na sua vida, o que você vai fazer? A resposta é simples. Se eu antes já pregava o batismo do Espírito Santo, sem antes então vivenciá-lo, muito mais farei agora. O avivamento chegou ao Brasil, e um dos homens que Deus usou foi João Augusto. Pessoas se converteram, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, pessoas foram transformadas, vidas foram restauradas, porque Deus assim o fez. Ele não é o único. Se essa igreja está de pé, é porque o Senhor continua usando homens e mulheres para a sua glória e para o seu louvor, comunicando o Evangelho, comunicando acerca de Cristo a todas as pessoas no poder do Espírito Santo. Porque é Ele quem convence do juízo, do pecado e da justiça. E se é Ele que convence, que somos nós tentando pregar alguma coisa, convencer alguém, se não temos o Espírito Santo? Como? Como isso vai funcionar? Poderíamos encher uma igreja de convencidos, mas convertidos
acho que iria demorar um pouco mais. Porque conversão é a obra do Espírito Santo. É Ele quem converte os corações. É Ele que faz esta grande obra. É Ele que renova os ânimos. É Ele quem muda as realidades. É Ele quem faz estas coisas. Nós olhamos para a palavra do Senhor. Os últimos dias é agora, é amanhã. É lícito dizer que o batismo no Espírito Santo é, de fato, muito bom e uma capacitação importante. Mas não é salvífico. Isso é importante dizer, ele não é salvífico, mas ele é muito importante. E a importância dele está na nossa história, porque se isso não tivesse acontecido, esta igreja não existiria. Nós encontramos pelo Brasil afora, por igrejas afora, pessoas que têm dúvida acerca disso. Meus irmãos, não precisa ter dúvida. É só ler a palavra, porque a Bíblia, ela é verdadeira, perfeita e santa. E ela afirma que vivemos os últimos dias. E ela afirma que será derramado. E Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor diz que Ele derramará sobre todos os povos, sobre os servos, sobre os filhos, sobre os anciões. Às vezes, você se converteu já com uma boa idade, falou, mas agora eu já estou em Cristo, mas o batismo não vai resolver muita coisa. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração e peça ao Senhor, se for da sua vontade, Senhor, cumpra em mim a tua promessa, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. A parte da igreja se preparar para o retorno do Senhor. Mas até que Ele venha, precisamos de força, precisamos de ânimo, precisamos da graça, precisamos da misericórdia. E isso tudo é ministrado pela ação do Espírito Santo. O Deus que habita na igreja. Sim, queridos, nós cremos na Trindade. Cremos no Deus o Pai, Deus o Filho, que é Jesus Cristo, e no Deus Espírito Santo. Por que enfatizamos estas coisas? Porque a palavra do Senhor nos mostra esta verdade. Não está escrito Trindade na Bíblia, mas está revelada a ação e a verdade de cada uma das pessoas da Trindade, que juntas formam um só Deus soberano sobre todas as coisas. E por que temos tanta certeza? Porque todas as doutrinas e dogmas da Igreja Adventista da Promessa é bíblico, vertem da Bíblia, não verte de sonhos, não verte de visões, não verte do achismo, mas da palavra de Deus. Então, portanto, nós não somos o pentecostalismo dos dias modernos, em que para alguém mostrar que Deus está nele, tem que sapatear, virar piruleta, tocar. Não. E muitos desses são cheios do Espírito Santo sim, mas não sabem expressar. Aprendeu de outra maneira. Mas veja bem, quando você olha para a Bíblia, você não vê essas coisas. Você vê Deus enchendo as pessoas. Você vê Deus sendo glorificado nas pessoas. E através dessas pessoas, falam em línguas estranhas, profetizam, dons de curar. Deus faz grandes coisas, mas sem precisar dessas coisas. Porque isso, em alguns momentos, não é todos. Alguns usam destas coisas para dizer que são espirituais. São um certo tipo de fogos. É um tipo de coisa que apenas é aparente. Faz um lançamento, explode, fica bonito, mas logo desaparece. É só passageiro. Mas aquele que está em Cristo não é passageiro. Quando o Espírito Santo habita na igreja, nas nossas vidas, não é passageiro. E foi destas coisas que foi dito lá no passado. Ah, vai passar, é só 7 dias. Isso é bobagem. Não, não é. Porque é Deus que fez. E por ser Deus, não passou e não vai passar. O Senhor, Ele é perfeito e glorioso.
E quando oramos, quando buscamos do Senhor, com intensidade no nosso coração, com a entrega verdadeira, o Senhor faz grandes coisas. Se eu fizer a sua pergunta aqui, quantos são batizados no Espírito Santo aqui na igreja? Tenho certeza que cerca de 30%. A igreja moderna precisa olhar para a sua história, porque na história vemos pessoas que têm uma entrega verdadeira, uma dependência verdadeira de Deus, e então abre o coração e diz: Senhor, cumpra em mim conforme a tua vontade. Nos dias modernos nós lutamos conosco mesmo. Nós queremos o avivamento, nós queremos o batismo, mas nós queremos forçar também. Conheci alguém em que disse: olha, sabe por que saí da sua igreja? Não era da minha época em si, mas conhecendo ele estava numa outra denominação, estava bem, graças a Deus, uma pessoa realmente sincera diante de Deus, mas ele havia entendido errado este tema, porque havia marcaram uma vigília. Então ele disse a Deus: se eu for batizado, nesta vigília eu permaneço na igreja. Se eu não for, eu saio. Avivamento não é avivamentismo. Qual a diferença? A diferença é que nesse segundo se marca épocas, se marca data, se marca ocasião. As pessoas pensam que se eu marcar um culto de avivamento, o Espírito Santo vai avivar a igreja. Não é assim que funciona. É Deus que faz quando Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. E se Ele quiser, pode fazer isso na sua vida hoje. Se Ele quiser, não estou prometendo nada, porque quem prometeu foi o Senhor e Ele cumpre. Ele cumpre. É preciso buscarmos mais o Senhor. É preciso sermos como crianças, dependentes do Senhor. É preciso abrir o nosso coração ao Pai e permitir que a ação dele seja real nas nossas vidas. Para tanto, precisamos nos apartarmos de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Que é contrário. Ah, mas é preciso muito conhecimento. Não, não precisa. É preciso apenas crer nesta promessa. E saber que é bíblica. E se entregar ao Senhor de toda a sua alma. De toda a sua alma. Na igreja de Antioquia, Paulo foi chamado e levado para lá. E ali ensinou e apregou o evangelho. E ali preparou aquela igreja. Depois de algum tempo, aquela igreja já estava apta. E ela foi transformada, aquele povo foi transformado. Se tornou a base missionária do apóstolo Paulo. Então o Espírito Santo, em um momento de oração, diz à igreja: separa para mim. Separa ele para mim. Separa ele, Barnabé, para a obra que eu vou enviar. E por onde Paulo passava, ele pregava acerca de Cristo, da salvação no Senhor, mas pregava também sobre o batismo no Espírito Santo. Ele não pregava apenas o batismo nas águas, ele pregava o batismo no Espírito Santo. Em um dado momento, em um certo lugar que ele chegou, ao encontrar alguns homens, aqueles homens não haviam conhecido acerca do batismo do Espírito Santo. Então, ao orar por eles, em posição das mãos, veio o Espírito Santo sobre aqueles homens. E todos foram batizados do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Em línguas estranhas. E a profetizar. E a glorificar. Porque o Senhor faz quando Ele quer. O centurião Cornélio era um homem fiel. Um homem temente a Deus. Mas não conhecia a Cristo. E também não conhecia acerca de batismo do Espírito Santo. E haja vista que Pedro nem pregou sobre o batismo do Espírito Santo. Ele pregou a Cristo, a salvação é em Cristo, sobre a obra do Senhor na cruz do Calvário. O Espírito Santo caiu sobre Cornélio e todos que com ele estavam, todos foram batizados no Espírito Santo. E só após foram batizados nas águas, porque Deus faz aonde Ele quer e quando Ele quer. Quando olhamos para essas questões bíblicas, olhamos para as questões históricas, olhamos para a nossa história e podemos afirmar: Pentecostes faz parte da nossa história. E podemos afirmar também que faz parte do nosso presente e fará parte do nosso futuro.
Porque ainda há hoje um povo que se entrega, que ora, que busca com fidelidade a verdade do Senhor. E haverá no futuro, quando continuarmos, e estamos continuando a pregar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque a igreja apresenta a Cristo. Apresenta a obra do Senhor na cruz do Calvário. Apresenta a salvação pela graça. Apresenta a misericórdia do Senhor, ao qual não nos dá o que merecemos. Se você recebesse o que você merece, o que seria de você? Dá uma analisada no seu relacionamento, na sua verdade diante de Deus. Quando você recebe o que não merece é graça. Quando você não recebe o que você merece, da parte de Deus é misericórdia. Deus tem nos enchido de misericórdia e de graça. Deus tem nos conduzido com misericórdia e graça, porque pecamos ou não pecamos. E o Senhor continua a nos perdoar. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor continua nos chamando e fala: vinde, que eu quero lhe dar um abraço, quero te pegar no colo, eu quero te tratar como meu filho, como a minha filha, eu quero te encher com meu espírito, quero te fazer novo, nova criatura, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Isso é misericórdia e graça. Quando entendemos a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor, nós o buscamos, não com medo, mas com amor, com carinho. Nós não temos receio de ouvir a tua voz. Nós não temos receio de adorar o seu nome. Nós não temos receio de buscá-lo com intensidade. Porque ele é glorioso em graça e em misericórdia, e se manifesta com poder, e hoje se manifesta através do teu Santo Espírito, em meio ao seu povo, e através do seu povo. O batismo no Espírito Santo não é só para mim, não é só para mim ser cheio, não é só para mim erguer as mãos e glorificar e profetizar. O batismo no Espírito Santo é também para que eu faça missões. Uma das leituras que foram feitas aqui, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E aí ele vai citando. Ele vai falar de Jerusalém. Ele vai falar da Judéia. Vai falar de Samaria. Mas ele fala dos confins da terra. Batismo no Espírito Santo é também para missões. É também para a pregação do Evangelho. Ah, mas eu não sei muita coisa, pastor. Fale aquilo que Deus fez na sua vida. E verás com grandes coisas Deus fará na vida do outro. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de viver o Evangelho. Não tenha medo, porque o Senhor é acima de todas as coisas. Queridos, é necessário que continuemos firmes. Hoje de manhã foi estudada uma lição bíblica, né? Fiquem firmes. Firmes no Senhor. Firmes na fé. Fiquem firmes. Não se deixe vencer por este mundo. Não se deixe vencer pelas mentiras que são colocadas por aí. Não se permita contagiar por coisas que não advêm e que não se compactuam com a mensagem da verdade bíblica do Evangelho de Cristo Jesus. Não se permita estas coisas. Doe-se ainda mais ao Senhor. Voluntariamente. Ele já te comprou, mas existe uma parte voluntária. Eu voluntariamente me entrego ao Senhor. Assim como Cristo voluntariamente se entregou por nós. Façamos estas coisas e contemplaremos a glória de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus. Queridos, olha só. Muito diferente disto, versículo 16. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos
e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvos. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, diante de vós, por meio de milagres feitos, portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós a cooperação de homens perversos o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Queridos, o que o nosso querido Pedro anuncia a eles, ele apenas explica o que Deus está fazendo ali, e logo em seguida anuncia acerca de Cristo e da sua obra. E no final de seu sermão, que aqui é só um resumo dele, aquelas pessoas perguntam com os corações compungidos: o que devemos nós fazer? Ele diz: arrependei-vos e recebei o Senhor. E aqueles homens assim o fizeram. Naquele dia quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Não apenas falamos do poder do Espírito Santo, da manifestação dele, mas é necessário colocar Cristo no centro e dizer: olhem para Cristo, vejam a Cristo, se relacionem com Cristo, abracem-se com Cristo, e o dom do Senhor será derramado sobre vós. A graça do Senhor será derramada sobre vós. A ação gloriosa do Espírito Santo será derramada sobre vós. Eu estou aqui hoje, e você está aqui hoje, porque cremos na promessa. O nome da igreja já fala muito sobre ela. Igreja, eclésia, chamados para fora. Para fora do quê? Podemos aplicar para fora da prisão de Satanás, para fora da falta do conhecimento acerca de Deus, para fora daquela prisão que lhe impedia ver, conhecer e se relacionar com Cristo. A Adventista fala sobre o retorno do Senhor. Não fala de carne de porco, não fala de sábado, fala do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E da promessa se refere à promessa do Espírito Santo. Se refere ao cumprir da promessa do Espírito Santo. Você é adventista da promessa? Eu disse para uma pessoa uma vez, que não é da denominação, ele dizendo: eu não sou não. Eu disse: você tem certeza? Ele disse: eu tenho. Eu falei: então vou lhe explicar. E tirei alguns minutos para explicar para ele cada parte do nome. Quando eu expliquei, aí eu perguntei para ele: você crê em cada um desses 3 itens que eu lhe expliquei? E ele disse: eu creio. Eu falei: então você é adventista da promessa. Só congrega nenhuma outra denominação, nenhuma outra igreja, mas você é, porque você crê que você é igreja, você crê no retorno do Senhor, e você crê na promessa do Espírito Santo. Ele disse: eu creio, então você é. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Nós viemos aqui para exaltar o Senhor. Eu quero convidar você, porque existe uma parte importante, uma parte de oração. Eu quero convidar você a se entregar e a renovar o seu compromisso com Cristo. Mas pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja servindo ao Senhor. Glória a Deus, renove-se todos os dias aos pés do Senhor. Mas eu comecei ontem.
Já tenho que fazer de novo o meu pacto, a minha aliança, sim. Renove o seu compromisso com Cristo. Todos os dias, a cada manhã, a cada anoitecer, quando você abrir os seus olhinhos, quando você perceber que está vivo, diga glórias a Deus, que mais um dia me deu, e este quero viver para a sua glória. 87 anos de história. 87 anos. Temos ganhado muitas pessoas para Cristo. Muitas pessoas. Precisamos aprender com Cristo a fazer com que cada uma dessas pessoas permaneçam seguras em Cristo Jesus. Não estou falando de permanecer dentro das quatro paredes. Eu estou falando para permanecer em Cristo, firmes em Cristo. Pentecostes faz parte da nossa história, faz parte do nosso presente e fará parte do nosso futuro. Amém, queridos? Quero convidar você a se colocar de pé para que juntos possamos orarmos ao Senhor e falarmos com o Senhor. E logo em seguida o pastor Arildo assume, né, o pastor? Assume um momento de oração também. Quero fazer essa oração com você. Uma oração singela, simples, para que juntos possamos falar com Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errôneos. Pai, nós, Senhor, temos tantos e tantos defeitos, mas nós estamos aqui, Senhor, para Te dizer que somos gratos a Ti, porque o Senhor continua a nos aceitar diante de Ti, diante do Seu altar, no Seu colo, nos Seus braços. Apesar de todo o nosso pecado, o Senhor continua cuidando de nós, e queremos dizer a Ti obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos rogar a Ti, ó Deus, que se amanhã, que se depois houver em nós, ó Pai, algum anseio por outro caminho que não seja aprovado por Ti, nós rogamos a Ti, ó Deus eterno, que a ação gloriosa do Teu Santo Espírito nos auxilie a rejeitar estas coisas, a dizer não ao pecado, a dizer não às facilidades deste mundo, e continuar, Senhor, firmes e fortes no caminho estreito, na porta estreita que conduz à eternidade, por meio da fé em Cristo Jesus. Nos auxilie, Senhor, porque nós somos fracos. Nos auxilie, Senhor, porque nós somos, meu Pai, miseráveis. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Senhor, nos rendemos ao Senhor mais uma vez agora. Eu me rendo mais uma vez agora ao Senhor. Eu refaço o meu compromisso de viver para a Sua glória mais uma vez esta noite. E assim, meu Deus, eu peço que cada um dos Teus servos sejam tocados, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito, para fazer o mesmo. Pai querido, olhe para nós. Olhe para a Sua igreja. Olhe para os Teus servos. Olhe, meu Pai, para as Tuas servas. Olhe para nossas crianças, olhe para nossos anciãos. Derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito em meio ao Teu povo, no nome de Jesus. Derrama, Senhor, para que os filhos e as filhas, os servos, os anciãos, ó Pai, sejam cheios do Espírito Santo, sempre cheios, no nome de Jesus. Ufa, Senhor. Ainda não se entregaram a Ti, para que em casa, e faz o Teu Pai.
invade, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Amém. Louvado o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Irmãos, nós ainda vamos orar ao Senhor. O pastor falou aqui que é o Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. É o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que nos proporciona essa oportunidade de nos rendermos a Cristo. E ele falou aqui, irmãos, de nós renovarmos as nossas alianças com o Senhor. Então eu quero nesse instante dar uma oportunidade para você. O pastor falou que, quem sabe eu aceitei ontem, precisamos renovar sim. Ele falou, talvez aceitamos há 20 anos atrás, precisamos renovar sim. Mas talvez também tenha alguém que já tenha aceitado o Senhor Jesus há algum tempo atrás e por um motivo ou outro se desgarrou, ficou pelo caminho, se distanciou, andou pelo caminho diferentes. Alguém que talvez tenha deixado os caminhos do Senhor por algum motivo. Mas hoje, quem sabe o Espírito Santo já tocou no seu coração e pôs na sua vida o desejo de regressar à casa do Pai. Aleluia. Eu quero te convidar neste momento. Aleluia. Se o seu coração, quem sabe, foi movido pela palavra de Deus, eu te convido para vir até aqui na frente. Nós vamos orar a Deus em seu favor. Tem essa pessoa que quer renovar a sua aliança com Cristo. Essa pessoa que quer renovar a sua vida com o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Esse é o Cristo que nós acreditamos. Amém, Jesus, aleluia. O pastor estará orando com a mão sobre a vida da nossa irmã. E eu peço, irmãos, amigos, se tiver mais alguém que tenha esse desejo de renovar a sua aliança com Cristo, venha até a frente e nós estaremos orando por você. Aleluia. Nós cantamos dizendo, vem Espírito, Santo Espírito. Esse é o desejo do nosso coração. Enche este lugar, inunda as nossas vidas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque o sangue do nosso Cristo está sendo valorizado. Ele ainda tem poder para transformar vidas. O Senhor ainda espera de braços abertos pessoas que queiram vir aos braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Honra e glórias ao nome do nosso Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se nesse momento. Deus abençoe você, minha irmã, pela decisão que tomaste de regressar aos caminhos do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa melhorar a sua vida a cada dia mais. Amém? Irmãos, nós temos ainda uma apresentação de um vídeo. Quero pedir aos irmãos ali da equipe de som, está preparado? Então vamos ver um vídeo, irmãos, e logo após o vídeo, o pastor Arildo estará assumindo a palavra com as considerações finais.
pro me ensinou um montão sobre a Bíblia. Falou da Arca de Noé, do povo caminhando 40 anos no deserto, do sol que parou, das muralhas de Jericó que caíram, de Davi derrubando Golias, de Daniel cercado por leões que não fizeram nada com o profeta. Minha pro também falou da minha história, que começou lá atrás, no dia 24 de janeiro de 1932. Foi naquele dia que o pastor João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo. Eita, pastor insistente, assim como eu quando quero um presente. Minha pro me ensinou mais, me ensinou a dividir, a ajudar e a perdoar. Me ensinou que ser igreja é viver junto, é amar. Enfim, minha professora lá do Ministério Infantil me ensinou que não é só ela que é pro, eu também sou pro. Sou criança, sou igreja, sou promessa. Continue sendo criança você também. Feliz 24 de janeiro. Eu sou pro, sou igreja, sou promessa. Muito bem, irmãos e amigos, nosso muito obrigado por vocês terem participado conosco nesta noite. Mas a nossa primeira gratidão deve ser ao nosso Deus que nos deu esta oportunidade. E queremos agradecer ao pastor Ajadil, juntamente com alguns irmãos da cidade de Taquaraçu, que acompanhou. E a todos vocês que aqui chegaram, amigos, visitantes. E após a despedida nós convidamos, nossos jovens fizeram uma promoção de espetinho e estarão ali no fundo vendendo, vocês poderão participar. Então vamos colocar em pé e vamos despedir. O presbítero acho que trouxe uma maquininha, né? Quem quiser passar o cartão, pode passar. Aí gasta mais, né? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso e glorioso amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos. Amém. Podem sentar enquanto nós despediremos ali na porta.